Que a paz do Senhor alcance o coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Na verdade, meus irmãos, eu não vou pregar. Eu vou trazer uma meditação que Deus colocou na minha mente, no meu coração, com a relutância enorme, mas eu não poderia fazer nada que fosse da minha cabeça se Deus não me mandasse. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Eu vou ler 2 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto que eu vou ler está em 2 Reis, no capítulo 6. E o outro texto, eu vou ler um texto no Velho Testamento e vou ler um texto no Novo Testamento. Eles não são grandes, eles são textos curtinhos, mas eu gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas para que a gente fizesse como os bereanos. A gente conferisse se o que a gente vai falar aqui é verdade ou não é verdade, né? E às vezes eu posso inventar alguma coisa aqui e não ser verdade o que eu vou falar. Mas se o irmão estiver com a Bíblia aberta, o irmão vai conferir se o que eu vou falar é verdade ou não. Não é verdade, Miro? Então, eu gostaria que o irmão permanecesse com a sua Bíblia aberta. 2 Reis 6, de 1 a 7. A palavra do Senhor, meus irmãos, nesta noite, eu estou orando, ela já falou ao meu coração, eu estou orando para que também ela fale ao seu coração. O ferro de um machado flutua na água. Todo mundo conhece essa história. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeiras. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. O outro texto está em Lucas 15, de 8 a 10, que nós vamos também estar lendo. São 2 perdas, meus irmãos, que nós vamos ver. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, e perdendo uma moeda, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. O que nós queremos falar nesta noite, nesta meditação que nós vamos ter, é sobre o perigo das perdas espirituais. Nós temos pelo menos, meus irmãos, 5 coisas que eu gostaria de passar para os irmãos nesta noite. 5 coisas que nós não podemos estar perdendo. Eu vou numerar, que a igreja não pode perder. Eu vou numerá-las e depois, com a ajuda de Deus, eu vou querer destacar algumas delas, não todas. Em primeiro lugar, eu gostaria que
os irmãos atentassem que são duas perdas. Uma perda lá no Velho, uma perda no Novo Testamento. O homem do machado, martelo, perdeu o martelo, e eu posso imaginar a agonia dele, né, Emerson? O martelo não era dele, era emprestado. Era emprestado. Quando a gente pede uma coisa emprestada, a gente tem que guardar aquilo com muito cuidado, porque se depois, como é que a gente vai entregar? Eu posso imaginar que aquele homem ficou realmente muito ansioso por essa perda. E essa mulher perdeu essas moedas. Lá no Novo Testamento, ela perdeu essas moedas. Ambos acharam a coisa perdida. O homem achou por um milagre de Deus através de Eliseu. Não é esse Eliseu aqui não, mas podia ser, né, Eliseu? Mas através de Eliseu, um milagre de Deus. Aí Eliseu falou, lança aí, ó. Vamos ver aonde que caiu, joga um pau aí, e o martelo flutuou, e graças a Deus o homem pegou. Hein? O machado flutuou, obrigada. O machado flutuou e ele pegou. A mulher foi por ela mesma, a insistência dela. Ela insistiu, até achar aquelas duas moedas. Agora, nós queremos fazer dessa meditação uma alegoria. Eu vou ter que tirar os óculos, meus irmãos. Sem óculos eu não vejo muita carinha de vocês. Mas com óculos eu não vejo o que eu escrevi. Então eu fico muito perturbadinha aqui, né? Então eu tenho que tirar os óculos. Nós vamos fazer uma comparação através de uma alegoria entre o que foi perdido pelo homem e a mulher. O machado nós vamos chamar de ferramentas espirituais. E a moeda nós vamos chamar de valores espirituais. Nós vamos também comparar o homem ao cristão, a mim e a você. E nós vamos comparar a mulher à igreja do Senhor, a igreja de Equitabon, a igreja de Deus. E nesse instante eu poderia perguntar, você tem perdido alguma coisa espiritualmente falando? Eu tenho perdido alguma coisa espiritualmente falando? Eu disse que nós vamos enumerar algumas coisas. A primeira coisa, meus irmãos, que nós não perder, a primeira ferramenta que nós não podemos perder é a comunhão. É uma ferramenta muito útil e nós não podemos perder essa ferramenta. Só que às vezes nós falamos tanto, meus irmãos, em comunhão, mas nem sempre a gente define realmente o que é ser comunhão. Eu trouxe aqui uma história de origem judaica. E essa história falou muito ao meu coração. Eram dois irmãos, eles compraram uma terra para desenvolver a agricultura. Um irmão era casado e o outro irmão era solteiro. Aí o irmão solteiro ficou pensando, o meu irmão, eu não posso ficar com a mesma quantidade de grãos do meu irmão, porque o meu irmão tem filhos e eu sou sozinho. E o que ele pensou? Toda noite eu vou tirar aqui do meu celeiro um saco de grão. Toda noite eu vou tirar um bocado de grão aqui do meu celeiro e vou colocar lá no celeiro do meu irmão, sem que ele saiba. Coincidentemente, o irmão solteiro pensou a mesma coisa. Olha, eu sou casado, tenho filhos, quando eu envelhecer, os meus filhos vão cuidar de mim. E o meu irmão? O meu irmão, quem é que vai cuidar dele? Aí o irmão casado, toda noite, pegava também os grãos do celeiro dele e colocava no celeiro do irmão solteiro.
até que esta brincadeira acabou. Uma noite, aliás, os dois se encontraram com os sacos nas costas, e quando eles se encontraram ali, eles ficaram tão comovidos que os sacos caíram. Eles estavam imaginando, por que eu tiro esse saco do meu celeiro e o celeiro não diminui, e o outro também, por que o celeiro não diminui? Mas não podia diminuir porque um estava ajudando o outro. Meus irmãos, isto é comunhão. Isto é comunhão. Eu tiro do meu celeiro e dou para você, e você tira do seu celeiro e me dá. Esta comunhão não pode acabar na igreja de Jesus Cristo, porque ela vai fazer falta. A unidade vai acabar. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas nós temos que ter unidade naquele único que nos salvou. Quem nos salvou foi Jesus, Ele é o Pai, Ele dirige a igreja de Jesus Cristo. Então, eu preciso ter essa união com os irmãos, e os irmãos precisam ter essa união comigo também. Uma outra ferramenta, se os irmãos tiverem depois um tempinho em casa, os irmãos peguem 2 Reis, onde nós lemos, vai lendo verso por verso, que a gente não pode fazer isso agora, vai lendo verso por verso, e os irmãos vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Uma outra ferramenta é o serviço. Eles conversaram com Eliseu que o lugar que eles estavam era um lugar estreito e eles precisavam de um lugar mais amplo. Eles estavam trabalhando, eles não estavam brincando, eles estavam trabalhando. E o serviço é uma ferramenta espiritual que precisa ser desenvolvida por nós. Enquanto eu trabalho, eu não dou trabalho. Se eu começar a não trabalhar, eu vou começar a dar trabalho aqui para a diretoria da igreja. Vou inventar moda e vou dar trabalho, com certeza. Jesus salvou você para você trabalhar. Ele não salvou você para você dar trabalho. Ele salvou para você ser útil na casa dele, e esta é uma ferramenta espiritual que você precisa desenvolver. Uma outra ferramenta, meus irmãos, é o culto. Olha, que ferramenta é o culto. E eu tirei aqui, meus irmãos, não sei nem onde está, mas eu sei que eu pus aqui. Eu tirei aqui algumas coisas sobre o culto, culto que agrada ao Senhor, culto que agrada a Deus. Qual seria, meus irmãos, o culto que nós estamos prestando ao Senhor? Será que o meu coração está de acordo com aquilo que eu estou falando com o Senhor? Será que eu venho aqui para a casa do Senhor verdadeiramente com vontade de louvar, com vontade de adorar? Chegue na sua casa, abra a Bíblia em Neemias capítulo 8. Se você abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 8, você vai ver lá uma relação que a palavra nos dá sobre aquele culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é um culto que a Bíblia tem que ser falada. A gente não pode vir para aqui ficar falando de nós mesmos, não. Esse culto não é um culto que vai muito agradar a Deus. Você precisa ter embasamento na palavra do Senhor para que realmente esse culto agrade a Deus. O culto que agrada a Deus também é um culto que tem aqueles elementos de adoração, é o culto que tem o elemento de oração, é o culto que tem a comunhão em si. Mas o culto que agrada a Deus também é o culto que não acaba. Se eu estou aqui, eu estou cultuando a Deus. Se eu estou no meu serviço, a minha vida está cultuando a Deus. Se eu estou na minha cozinha, a minha vida está cultuando a Deus. Em todo
canto, em todo lugar, o culto precisa agradar a Deus. Não adianta, meus irmãos, eu vir aqui também dizer que estou cultuando quando eu estou com meu coração cheio de mágoa. Aí esse culto não agrada a Deus. Meu coração precisa estar limpo. Ele precisa estar realmente limpo para que o Espírito Santo atue em mim. O culto que agrada a Deus é aquele culto que não existe maiores que a estrela é Jesus Cristo. E eu não queira ser estrela. O culto que agrada a Deus é aquele culto que o Senhor pode ser visto na minha vida em todo tempo e em todo lugar. Esta é uma ferramenta que a igreja precisa manter viva, essa ferramenta espiritual. Uma outra ferramenta, meus irmãos, que nós temos é a oração. Vamos pensar, agora está na moda loja virtual. Eu tenho certeza que muita gente aqui na igreja vai lá para a internet e compra muita coisa pela internet, não é verdade? Compra muita coisa. Então, nós vamos pensar na oração como se eu tivesse uma loja virtual. Essa loja virtual, ela só funciona se a internet funcionar. Se a internet não funcionar, não tem loja virtual. Vamos pensar que eu vou usar uma palavra esquisita aqui, mas os irmãos não riem de mim, não. Vamos pensar que a internet deu um piripaque e que fique lá por muito tempo sem internet, que você fique muito tempo sem internet. O que é que vai acontecer? A sua loja vai falir. Você não vai poder vender, porque a internet pifou, deu piripaque. Os seus clientes não vão poder comprar de você, porque você está sem internet. Então, vamos pensar na oração. Deus está me ouvindo. Ele é aquele cliente que me atende em todos os momentos, porque para eu vender e ter lucro, o cliente precisa me atender. Então, Deus me atende em todos os momentos. O irmão já pensou se Deus também parasse de ouvir as nossas orações? Os irmãos já pensaram que catástrofe seria da nossa igreja? Que catástrofe seria da nossa vida? Não é verdade? Então, a oração é uma ferramenta espiritual que não pode deixar de existir. Não é só orar aqui na igreja, não é isso que eu estou falando. É orar aqui e em todo lugar. Billy Graham uma vez falou que ele orava apenas uma vez no dia. Sabe por que ele orava só uma vez no dia? Que ele orava desde que ele acordava até ele deitar. A vida dele era uma vida de oração. E nós precisamos ter esta vida de oração. Nós não podemos deixar de ter essa vida de oração. E a palavra? A palavra é a Bíblia. A Bíblia não pode ficar lá na cabeceira da nossa cama. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não sou vidente, né? Graças a Deus por isso, que se fosse, talvez eu já estivesse até morta, né? Ia ver tanta coisa ruim em mim, em alguns outros, que eu ia pifar antes do tempo. Mas é capaz de ter gente aqui que só lê a Bíblia no dia de domingo, quando vem aqui na escola dominical. E olhe lá. Capaz de ter gente que a poeira fica lá dando na Bíblia durante a semana, aí quando chega no domingo passa um paninho na capa, né? Hoje é domingo, então eu tenho que levar a Bíblia. Mas a palavra, meus irmãos, se os irmãos continuarem abrindo a Bíblia lá em Neemias, como eu falei, que é só em casa, os irmãos vão ver, quando Esdras pegou o livro da lei, a emoção
que trouxe naquele povo. Aquele povo estava um pouco afastado do livro da lei. Mas quando o livro da lei foi lido, o povo disse amém, 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 porque o povo concordou com aquilo que estava sendo lido. O livro da lei, a Bíblia que nós temos, ela precisa ser o livro que dê direção à minha vida e à sua vida. Então, é uma ferramenta que o crente, que o servo do Senhor não pode deixar de ler, não pode deixar de amar, não pode deixar de ter como a sua companhia. É o livro do Senhor. É uma palavra que santifica, é uma palavra que limpa, é uma palavra que cura, é uma palavra que repreende a amargura no nosso coração, é uma palavra que aquece, é uma palavra maravilhosa. Por isso que o salmista dizia, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Muito bem, meus irmãos, nós falamos as ferramentas que nós temos e que é um perigo se a gente esquecê-las. Mas agora nós vamos falar sobre os valores espirituais. Quais são, meus irmãos, os valores que eu preciso ter e que você precisa ter? Em primeiro lugar, o meu testemunho e o seu testemunho. Você está na Igreja de Jesus Cristo, você está aqui para ter essas ferramentas todas em ação, e você sai daqui também para testemunhar do Senhor. Os irmãos já imaginaram, se eu estivesse aqui nesta noite falando para os irmãos, e entrasse ali agora uma pessoa que me conhecesse lá fora, e olhasse para mim e dissesse, misericórdia, essa mulher é crente, ela é dessa igreja, mas lá fora ela fala mal da vida dos outros, ela não paga a ninguém, ela faz tanta coisa lá fora. Meus irmãos, os irmãos já pensaram nisso? Os irmãos já pensaram no nosso testemunho? Os irmãos já pensaram nesse valor espiritual que eu e você precisamos ter? Que nós precisamos carregar na nossa vida para a glória do Senhor? Aí o irmão pode pensar, isso não é tão fácil. Realmente, de mim eu não posso. Você precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo, para que você tenha esse valor espiritual. Um outro valor espiritual é a perseverança. Não me importa o que aconteça ou o que vai acontecer na igreja do Senhor. Me importa que eu fui salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E eu quero perseverar aqui até o fim. Eu acho que nós precisamos pensar nisso. Não importa o pastor que vem, que virá, pastor vem e passa. Não importa a diretoria que vem, que virá, a diretoria um dia vai passar. Importa é que eu preciso perseverar na presença do Senhor. Seja como for, eu preciso perseverar na presença do Senhor. Um outro valor espiritual, meus irmãos, é o perdão. O perdão. Lá em Lucas 15:8, a gente encontra esse verso do perdão. Como é difícil perdoar. Se alguém aqui acha que é fácil, me ensina
porque perdoar não é fácil, é difícil. Mas se o Espírito Santo estiver em você, você tem a capacidade de perdoar, com certeza tem. Perdoar e perdoar de verdade, não é perdoar assim, não, só dar um sorriso que perdoa, não, perdoar de verdade. Se o Espírito Santo habitar na sua vida, se ele habitar na minha vida, você e eu teremos capacidade de perdoar. Uma outra coisa, meus irmãos, que se torna para nós um valor espiritual é a alegria. A gente não pode ver um crente, um servo do Senhor, sempre zangado, sempre reclamando, sempre com a cara carrancuda. Não é verdade? Se eu tenho a alegria do Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por que a alegria do Senhor é a nossa força? Quando eu estou bem de saúde física e espiritual, o Senhor está alegre, porque eu estou bem, física e espiritual. Quando eu posso testemunhar, o Senhor está contente, a alegria do Senhor é a minha força. Quando, meus irmãos, eu posso orar, a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor vai estar contente e eu também vou estar contente. Para servir ao Senhor, nós precisamos de alegria. Nós não podemos nós passamos por lutas, por dificuldades. Agora mesmo a igreja de Equitaban está passando por um momento de dificuldade. Creio eu que esse momento Deus está nos ajudando a entender o que é que Ele quer para mim. Que Ele quer que eu tenha comunhão uns com os outros, que Ele quer que eu persevere em oração, que Ele quer que eu perdoe e seja perdoada. É por isso que o Senhor me deu e nos deu esse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria que os moços que estão aqui também pensassem em tudo isso que eu estou falando. Isso não é só para gente de idade, não. É para moços também. Nós precisamos ter uma igreja onde as diferenças sejam exterminadas para a glória do Senhor. Eu não tenho que ficar pensando, aquele ali tem 90 anos, aquele ali tem 40, aquele tem 50, eu tenho só 20, eu tenho só 15, eu não posso conversar com ele, porque a conversa que ele vai ter comigo não vai me agradar. Não é assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou a termos comunhão uns com os outros. Tende paz uns com os outros. O Senhor nos ensinou que estas coisas que nós acabamos de falar agora, ela fortalece-nos espiritualmente. E eu gostaria de terminar essa meditação dizendo para os nossos amigos que estão aqui nesta noite, que a alegria do Senhor é a sua salvação, se você ainda não a tem. O Senhor quer ver o povo salvo. Foi por isso que Ele nos trouxe Jesus. Foi por isso que Jesus morreu em meu lugar. Foi por isso que Jesus morreu em seu lugar. Para que nós tenhamos uma igreja forte. Nós tenhamos uma igreja que possa ir lá fora trazer as almas para que elas sejam salvas. E Jesus quer que você saia daqui feliz nessa noite. Jesus quer que você saia contente nessa noite, recebendo-o também como seu Salvador, se você ainda não recebeu.